quero convidar a você a nós lermos um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite, neste dia. Está em Êxodo, capítulo 3. É uma palavra que eu até já trouxe na congregação, mas eu quero trazer para você também aqui, que nos dá o prazer de estarmos juntos. Êxodo capítulo 3, quando Deus fala sobre a visita a Moisés no deserto, com um propósito, com um objetivo. Deus não é aquele Deus que faz as coisas de maneira sem propósito e objetivo, não. Deus tem um propósito e objetivo em tudo, inclusive neste dia, em você, em que você esteja aqui, adorando, agradecendo e ouvindo a mensagem do Senhor, porque Ele quer realmente falar contigo, dia após dia, e mudar a sua história, assim como Ele desceu aqui para falar com Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se viraria para lá a ver, bradou a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, porque do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir da terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, ao lugar do Eteu, do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, ou que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo. Isto será por sinal que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Eu li vários versículos para nós compreendermos o propósito de Deus. Deus está contemplando os moradores da terra. E quando Ele faz uma escolha, às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos e que Deus nos esqueceu e que Deus nos abandonou, e até mesmo as promessas dele ficaram para trás. É como se nós, como humano, nós prometemos alguma coisa, nós falamos algo e passa-se o tempo, nós esquecemos e aquilo acaba ficando para trás. Mas com Deus é diferente. Deus não é igual ao homem.
Deus não é como o homem. Deus é soberano, é Senhor da glória. Ele está no seu trono e não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que Ele falou, se cumpre. O que Ele mandou executar, será executado. E Ele fez uma promessa a Abraão, que Ele daria àquele povo uma herança, uma terra boa, que eles morariam em um lugar onde haveria fartura, e era a terra deles, e Deus fez essa promessa. Mas também Deus disse: esta geração vai passar pelo processo, porque para você ter a bênção, ter a vitória, você tem que saber que você vai passar pelo processo, você vai passar por algo, para que Deus vai te lapidar, para que quando você receber a sua bênção, você reconheça que aquilo não foi seu, aquilo você não tinha condições, que você é pequeno, que você não tem condições. Então Deus sempre preparou, e Deus preparou para aquele povo, e passou-se o tempo, o povo foi para o cativeiro. E no cativeiro passou-se gerações, a Bíblia diz que passou-se gerações, porque as gerações de José se foi, e veio uma outra geração, a qual não reconheceu José, não reconheceu os feitos do filho de Abraão, daquela descendência, e tornaram-se escravos. Mas aquela geração que fez eles escravos, a Bíblia diz que também o rei morreu, no capítulo 2. E sucedeu depois de muitos dias, versículo 23 do 2, que morreu o rei do Egito. Estes que estavam oprimindo também se foram. As gerações passam, mas Deus não passa. Deus é o mesmo, Deus continua no mesmo lugar, e Ele não muda. Mas as gerações passam, e diz que quando essa geração, este rei passou, o povo suspirou, porque estava muito oprimido. Mas eles entenderam que não haveria socorro para eles, se eles não clamassem a Deus. Não adiantaria passar gerações, vir reis, passar reis. Se eles não buscassem ao Senhor, Deus não responderia, e Deus não socorreria, porque o socorro bem presente está no Senhor. É no Senhor que nós encontramos socorro. E o povo se virou e começou a clamar ao Senhor para que Deus o ouvisse. E diz que o clamor do povo, o seu clamor tem subido diante de Deus, e Deus tem se inclinado nesta manhã para te ouvir. E Deus inclinou-se para ouvir o clamor do povo que estava na casa da servidão. E quando Deus ouviu o gemido, viu o clamor, aquela lamúria, aquele desespero, o Senhor desceu. O Senhor desceu. E quando Deus desce para nos alcançar, porque as mãos do Senhor não são como nossas mãos, não importa onde que nós estejamos, as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa te alcançar. Se você está oprimido, se você está na escravidão, se você está se sentindo sozinho, então clame ao Senhor, busque ao Senhor, porque Ele vai se inclinar para você nesta manhã, neste dia, para te socorrer, para te dar o livramento e te tirar da escravidão, para trazer para você uma nova história, colocar você num lugar que emana leite e mel, na presença dEle, porque na presença do Senhor não falta, Senhor, na presença do Senhor não falta dons, não falta o poder, não falta graça, não falta misericórdia, e Ele quer te conceder isto para a sua vida, porque o inimigo tem te aprisionado, tem te escravizado. Muitos estão nesta manhã nos ouvindo aqui, em busca de um socorro, dizendo: de onde vem o meu socorro? Eu posso dizer para você que o teu socorro, o meu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque se você levantar os olhos, você vai contemplar os céus a qual você vê, e estes céus que você vê mesmo visível, mas você não teria condições de fazer, nem tem condições de chegar até Ele. Mas Deus está acima destes céus, os céus que você contempla, dos céus, mas no lugar onde Ele está, no trono onde Ele está te contemplando, está ouvindo o seu clamor nesta manhã. Então clame ao Senhor, busque a Deus, porque Ele vai descer para te socorrer, está descendo para te dar ajuda e o teu socorro. Mas você precisa deste socorro, mas busque a Ele, porque Jeremias dizia lá:
Ele já deixou escrito lá, através do Senhor, dizendo para o povo: oh, meu povo, clame a mim, clame a mim. Se você está desesperado, se você não tem socorro, se o cativeiro chegou até ti, clame a mim, porque eu vou te responder. E não só te vou responder, mas eu também vou mostrar para você, vou anunciar para todos, coisas que você acha que é pequena, mas é coisas grandes, que você não sabe, que você não imagina, porque quem é que consegue ler a mente de Deus, conhece como nosso Deus, com um amor tão grande, que contempla a mim e a você, pecador e miserável, que nós somos, mas o Senhor nos ajuda, e nesta manhã, Ele é o socorro, assim como foi o socorro para aquele povo. O povo estava no cativeiro, e eles clamaram a Deus, e Deus inclinou para aquele povo e desceu para o socorrer, porque Ele tinha uma promessa, e quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre a promessa. Você pode até achar que Deus esqueceu, mas Deus não esqueceu da promessa que Ele te fez, porque o que Ele faz, a promessa que Ele fez, Ele é fiel para cumprir. Você pode até ser infiel, ingrato, mas Deus está pronto a cumprir a promessa na sua vida. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas eu sei que Deus é fiel para cumprir. Basta você se posicionar. Se você se posicionar diante do Senhor, Ele vai estender para você o cetro de misericórdia, o cetro de bondade, de graça, e te alcançar, e dizer: filho, filha, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te colocar de pé de novo. Você que se afastou, você que pelas coisas dessa vida se decepcionou com o homem, foi com o homem, mas com Deus, Deus não te decepciona, Deus não fez mal para você. Jesus morreu na cruz pela sua vida, então volte aos pés do Senhor nesta manhã, volte aos pés do Senhor neste dia, reconheça o sacrifício de Cristo e clame a Ele pelo socorro, porque Ele vai trazer a libertação que você precisa, a libertação da escravidão, das drogas que os seus filhos se meteu, que o seu filho se meteu, que a sua filha na prostituição, no adultério, que vocês se meteram. Deus pode libertar, trazer de volta ao refrigério e tirar dessa escravidão, mas você precisa clamar ao Senhor. E quando o povo clamou, Deus voltou, Deus veio. Mas Deus precisa usar alguém, Deus precisa usar alguém, assim como tem usado o nosso evangelista para ser o canal de bênção nesta manhã, assim como tem usado o nosso pastor, assim como tem usado a igreja, assim como tem me usado e quer usar você também. Deus precisa usar o instrumento, mas você precisa se colocar na posição. E Deus olhou e falou assim: eu vou usar alguém para ser o meu instrumento. E Ele olhou e falou: não é de fora, não, é do meu povo, é dos meus. Deus quer te usar, Deus quer te usar. Se você está nesta manhã, é porque Deus te chamou, Deus tem um propósito na sua vida, Deus quer mudar a sua história e fazer você com que seja um instrumento de salvação, de libertação, de transformação de vidas, não só das pessoas, mas da sua vida também. A sua vida vai mudar a partir de hoje, porque se você se posicionar, o Senhor vai mudar a sua história. E Deus lembrou, falou assim: eu tenho um servo, eu tenho alguém que eu vou usar, eu vou ao deserto. Ele fugiu, eu tenho alguém que fugiu. Tem pessoas que estão fugindo, que vivem fugindo do propósito de Deus, que vivem fugindo daquilo que Deus tem na sua vida, mas nesta manhã o Senhor vai te encontrar. Se você foge, e sabe para onde tu vai? Vai para o deserto. É no deserto. Porque às vezes quando nós fugimos da presença de Deus, aí você entra no deserto e acha que ninguém vai te ver. Você fica lá, deserto. E Deus visitou lá o deserto. Porque Moisés tinha uma história. Moisés era filho de escravo, daquele povo que estava lá na escravidão. Moisés nasceu lá no Egito, filho de escravo. Mas Deus usou, já tinha um propósito. E não só isso, ele nasceu filho de escravo e com o propósito de ser morto. Já nascia morto, já nascia para morrer. Ele já estava uma condenação. E todos aqueles que estão afastados de Cristo já têm uma sentença, mas o Senhor quer tirar a sua sentença de morte nesta manhã, neste dia. O Senhor quer trazer você à liberdade, quer te dar vida e vida em abundância. Todos aqueles que estão afastados de Cristo já têm a sentença de morte do pecado. Mas Jesus é o reconciliador, Ele é o mediador, Ele é aquele que é mediador entre Deus e o homem, entre você e Deus, ao Pai. E não somente isso, Ele desceu e se fez como homem. Não somente isso, Ele
tornou-se o seu sacrifício. Ele se foi até a cruz do Calvário, ele se entregou por mim e por você, ele morreu pelo pecador miserável que é você, e sou eu também. Mas nós devemos reconhecer que Cristo fez isso, não fez é por amor. Ele não fez por alguma coisa, não. Ele fez por amor, porque Ele nos ama. Ele me ama, Ele te ama. Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua história. E Deus visitou lá Moisés. E Moisés estava acostumado. Moisés estava no deserto. Ele estava no deserto de Midian. E ele é acostumado com as sarças. Na época do deserto só tem calor terrível, e tinha sarças lá, se juntavam, começava a secar, e de repente surgia um fogo e queimava todas as sarças. Mas ele já era acostumado, de vez em quando aparecia um fogo lá, as sarças se queimando, porque era seca, era um deserto. Mas teve um dia que foi diferente. Ele olhou e viu o fogo queimando, e falou: a sarça está queimando. De repente ele observou, pelo menos essa sarça não queima. A sarça é verde, e a sarça não pega fogo, mas o fogo está lá, e a sarça não queima. Ele achou diferente, por quê? Porque era a presença de Deus. Onde há a presença de Deus, as coisas são diferentes. Onde Deus está, as coisas são diferentes. Não é da mesma maneira, não é da maneira que você vê dia a dia, não. Quando Deus visita, quando Deus está presente, as coisas são diferentes, porque Ele é o Deus de misericórdia, Ele é o Deus de bondade, Ele é o Jeová Jireh, Ele é aquele que muda o quadro da situação. E mesmo o fogo queimando, a sarça não se queimava. O fogo pegava e a sarça não se queimava. E Moisés falou: eu vou ver que coisa que é isso, eu vou ver que situação que é, por que está acontecendo isso? E quando ele se virou para lá, Deus estava observando. Assim como Deus está observando a mim e a você, Deus está nos contemplando a cada passo que você dá. Porque está escrito no Salmos 1, verso 6, que o caminho do justo o Senhor conhece. Então, se você é justo, justificado pelo sangue de Cristo, as lutas vêm, as dificuldades vêm, as provas estão assolando a sua vida, mas não se preocupe, o Senhor conhece o seu caminho. Ele está dia após dia te contemplando, te vendo e dizendo: não se preocupe, eu vou te dar vitória, eu vou te dar bênção, mas só você ande mais um pouquinho, não desista, porque eu conheço o seu caminho. E para o ímpio, para o pecador, para aquele que não quer aceitar Jesus, mas hoje é o dia da solução. Jesus diz assim: o caminho do ímpio, do pecador perece. Então não deixe perecer a sua vida, não deixe Satanás tirar a sua vida, tirar a vida dos seus, destruir a sua família, porque o caminho do ímpio perece, o final dele é morte, mas Jesus quer trazer a vida, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Você precisa de vida, porque se você continuar no seu caminho, neste caminho de morte, você vai perecer. Mas Jesus diz assim: eu quero dizer para você que hoje eu sou a vida, e neste caminho de mentira que você anda, neste caminho de falsidade que você está andando, nesse caminho de maldade que você está andando, eu quero te apresentar Jesus, porque Ele é a verdade. Ele te diz a verdade para você, a verdade que às vezes dói no seu coração, a verdade às vezes que machuca o seu coração, mas é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que traz vida, é a verdade que faz com que você mude, e Jesus é esta verdade, e Ele é a vida que o diabo quer tirar, a vida que você não tem. Você é escravo de Satanás, mas Jesus é a vida e é a liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, através da sua palavra, a palavra que é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medula. Ele conhece essa verdade, esta palavra que vai até o seu coração, e conhece o seu pensamento, os seus intentos, conhece tudo. Ela que esquadrinha você, e neste dia está mostrando a sua miséria, está mostrando o seu pecado, está mostrando as suas falhas. Não é para te condenar, não, é para te justificar, porque o sangue de Jesus Cristo purifica todo pecado. Ele te justifica, Ele te traz de volta e te dá vida, porque Ele quer te dar a liberdade, tirar você da escravidão. É Jesus Cristo. Então não é para condenação, não. Jesus assim, está escrito lá em João, que Deus, este Pai,
o Deus Todo-Poderoso, nos amou de tal maneira, de uma maneira inexplicável, de uma maneira que você não tem como entender. Sabe por quê? Porque Ele enviou o seu Filho, enviou a Jesus Cristo, o Salvador, para quê? Para salvar a mim e a você. Sabe como? Trazendo a vida eterna na sua vida, mas somente para aquele que crê, aquele que reconhece a Cristo como Salvador, aquele que reconhece a Cristo como transformador, como libertador. E Jesus veio a este mundo para te salvar. Ele veio a este mundo para te libertar. Então vai colocando aí, coloca aí no chat que você está aceitando a Jesus, que você está voltando para Ele, que você deseja uma vida nova e quer sair dessa escravidão. Não por mim, não é por mim, não é por Cristo. Cristo te ama. Jesus mandou nos dizer nesta manhã que Ele te ama, Ele quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida, e Ele te salva. É Jesus que salva, é Jesus que liberta, é Jesus que transforma. Então entregue a sua vida para Jesus neste dia. Reconheça Ele como um Salvador, muda, deixa Deus agir na sua vida. E Deus visitou a Moisés e falou para Moisés, quando Moisés foi até a sarça, Moisés, e Moisés, eis-me aqui, Senhor. Diz, olha, não te chegues para cá, antes que tire dos teus pés o sapato, porque este lugar é terra santa. Sabe por quê? Moisés, antes que você chegue aqui, você precisa se santificar, você precisa se despedir de tudo que você tem trazido até aqui, porque este lugar é terra santa, este lugar, a minha presença é santo, eu sou santo, e diante de mim só chega aqueles que estão santificados. Então se tiver alguma coisa, Moisés, tira-se as sandálias dos pés, tira o sapato dos pés, chegue a mim com humildade, chegue a mim com quebrantamento. Diante de Deus você não chega com arrogância, não, você chega com quebrantamento. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor dos senhores, Deus dos deuses, é Ele que dá vida e tira a vida. Talvez você tenha andado com a sua soberba, você tenha andado com a sua, dizer, eu tenho condições, eu sou intelectual, eu estudei, eu fiz isso, é Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas você tem porque Deus permitiu você ter. Então você não tem nada que não venha de Deus. Você não é nada se Deus não deixar você ser. E nesta manhã Deus quer dizer que Ele quer fazer com que você seja filho também. Se você acha que tem alguma coisa, tire diante de ti e aceite a ser filho, porque Ele quer te tomar como filho. Ele quer te fazer você herdeiro. Ele quer fazer com que você tenha condições de ter posses espirituais, e neste lugar, nesta vida, Ele quer te acrescentar muito mais, não só o material, não. Ele quer acrescentar para você gozo, paz, alegria, transformação da sua família. Eu não sei, os seus filhos, sua família, que muitas vezes estão perdidos e você não sabe o que fazer. Deus quer mudar essa história. Ele quer mudar essa história. Mas primeiro você tem que entender quem é Ele. E quando Deus se revelou para ti, sabe como Deus faz? Deus não é qualquer Deus. O nosso Senhor, Ele é bom, misericordioso. E quando Ele nos apresenta, Ele sabia a história de Moisés, que Moisés era escravo, que os seus pais tinham morrido, e ele tinha fugido do Egito. Porque um dia, quando ele cresceu, Deus deu um privilégio para ele, tinha um propósito na vida dele, não deixou ele morrer, porque o rei queria matar eles, as crianças, e ele cresceu como príncipe, e Deus deu sabedoria, capacidade intelectual, em toda a ciência, e fez com que ele príncipe. Mas um dia, faltava algo na vida dele, assim como falta na sua vida, a comunhão com os santos, comunhão com os seus, com o povo de Deus, comunhão com o próprio Deus. E ele achou por bem visitar os seus irmãos, e quando ele foi visitar os seus irmãos, ele viu alguém oprimindo os seus irmãos, e ele disse, não é assim. E ele se queixou, e foi lá e matou um egípcio que estava oprimindo o seu irmão. Sabe o que aconteceu? No outro dia, ele voltou. Ele achou que os seus irmãos iam achar que ele tinha feito coisa boa. Não, sabe o que aconteceu? Um dos irmãos deles, que era irmão, disse assim, quem te colocou por juiz?
Quem é que te colocou nesta posição de julgar? Eu não estou aqui para te julgar. Deus, neste momento, não está para te julgar. Jesus está como advogado. Um dia vai vir o juízo. E aí, quando Jesus voltar, não tem mais solução. Aí sim, ele vai estar lá e haverá juízo. Mas hoje ele ainda é advogado da sua vida. E ele está advogando as suas causas. E Moisés, quando ficou sabendo, ele fugiu, porque ele tornou-se fugitivo e assassino, e foi morar no deserto. E ele achou que não tinha mais ninguém. Eu não sei qual que é a sua situação, a sua qualificação, o que você tem feito, também para mim não importa. O que importa é se a sua alma, ela hoje reconhece que Cristo é Salvador. Se você aceita Jesus como seu Salvador, você pode estar no leito de enfermidade, você pode estar na prisão, você pode estar num presídio, você pode estar onde quer que esteja agora, mas você precisa reconhecer como Jesus, como Salvador. Ele vai trazer a libertação interior da sua alma, que está aprisionada por Satanás, a sua vida que está sendo aprisionada, Jesus quer libertar. E ele falou para Moisés: Moisés, sabe quem eu sou? Eu sou o Deus dos seus pais. Você não é órfão. Você não acha que ninguém está te vendo. Eu sei a sua história. Deus conhece a sua história. Deus sabe quem você é. Deus conhece você antes mesmo de você ser formado. Eu quero dizer neste dia que Deus já sabia quem você era e como você seria, porque Ele te deu a liberdade. E Deus diz assim para Moisés: Moisés, eu sou o Deus dos seus pais. Eu conheço quem é você. Você é um fugitivo. Você agora é um assassino. Você se acha pequeno, mas eu tenho ouvido o clamor do meu povo e tenho um propósito na sua vida. Não importa o que você fez, mas Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer te usar, Deus quer mudar a sua história e a história de alguém através da sua vida. E você se acha pequeno, mas Deus te pode fazer grande neste dia. Deus quer te fazer grande. E Moisés disse assim: olha, Senhor, Deus falou para Moisés: eu desci e vai ser você que vai tirar o meu povo do cativeiro. E Moisés respondeu para Deus. Aquele questionamento que você faz para Deus, você questiona Deus pelas coisas que têm acontecido na sua vida, pelo aquilo que tem acontecido na sua família, pelo aquilo que tem acontecido nos seus filhos, e você não acha solução, mas acaba culpando um e o outro. E Moisés disse assim: Deus, olha, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Versículo 11, então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ou seja, Deus, eu sei que o Senhor conhece o meu pai, o Senhor conhece Abraão, conhece a Isaac, conhece a Jacó e conhece a minha história. Então, se conhece a minha história, como é que eu posso voltar lá no Egito se eu sou fugitivo? Se eu voltar lá, eu vou morrer. Se eu voltar lá, eu sou condenado. Se eu voltar lá, eu posso morrer. E como é que o Senhor diz que eu vou lá tirar este povo, o teu povo? Aí sabe o que Deus diz para mim, para você? Quando você acha que não tem força, que você acha que não tem condições, que você acha que é pequeno, Ele diz: não se preocupe. Certamente, diz Deus, certamente eu serei contigo. Certamente Deus está contigo quando você se levanta para fazer a vontade dEle, quando você se levanta para se posicionar, para atender o chamado de Deus. Deus diz: eu estou contigo. Não se preocupe, você é pequeno, você não tem nada, você acha que não é, mas diz Deus: eu sou, porque o Senhor diz assim: eu sou. Por que ele diz eu sou? Porque quando Moisés perguntou assim: o Senhor vai comigo? E quando eu chegar lá diante do povo, daqui dos meus irmãos, e disser para ele: olha, foi o teu Deus, o Deus dos nossos pais,
que mandou eu vim aqui para tirar vocês desta terra, da escravidão. E eles perguntarem para mim, ó Deus, qual que é o nome dele? Qual que é o nome desse Deus? Qual que é o nome desse Deus? Eu quero dizer para você, o nome desse Deus é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que é aquele que é presente na hora em que você precisar. E Ele age da maneira que você necessitar. Deus falou para Moisés, Moisés, sabe o que você vai falar? Você vai dizer para esse povo, olha, o eu sou é quem me enviou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Se eles perguntarem, se eles questionarem, as pessoas questionam, você não tem mais jeito, você não tem solução, você não pode, você não faz. Você pode dizer assim, eu não posso, eu não faço, eu não tenho condições, mas o eu sou, o Deus Todo-Poderoso, neste dia, Ele pode, Ele vai mudar a sua história. Deus pode mudar a sua história. O Deus Todo-Poderoso, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Yahvé, o Deus que está em qualquer lugar, em qualquer situação, no momento que você precisa, e age da maneira que você necessitar, com o que for necessário. Porque se for necessário abrir o mar vermelho, Ele abre. Se for necessário mandar pragas, Ele manda. Se for necessário abater um exército, Ele abate. Então Ele é o eu sou, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que age no momento exato. Moisés, no momento exato, não se preocupe, a partir de hoje eu estarei contigo. Sabe por quê? Que disse Deus, através do profeta Isaías, Jesus Cristo, este que morreu na cruz do Calvário, pela sua vida, por isso que vocês está hoje aqui ouvindo esta mensagem, este programa, Louvor e Palavra, em que Deus tem levantado homens e mulheres, e o nosso pastor Arnóbio, para colocar esta mensagem, esse programa, todos os dias, de segunda a quinta, para que você tenha o privilégio de ouvir Deus falar contigo, e dizer que você não é causa perdida. O seu projeto não é falido para os homens, é falido para a sociedade, mas para Deus não. Você é projeto, instrumento de Deus, Ele quer te usar. Você pode estar no cativeiro ou no deserto, o Senhor te alcança em qualquer lugar. No leito de enfermidade, na prisão, no seu trabalho, no carro, onde quer que você esteja, se você se atentar à voz do Senhor neste dia, Deus vai se inclinar para você, e você tem que entender, porque aquilo que é impossível para você, para Deus não é, porque disse aquele que passou por uma prova tão grande, mas que foi exaltado por Deus, Jó, ele disse assim, bem sei eu, que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quando Deus quer agir, nada, ninguém pode mudar. Quando Deus te chama, se coloque na posição. E Moisés questionou, e Deus falou assim, olha, eu vou te dar sinal, Deus vai te dar sinal. Será que você é aquele, como disse Gideão? Gideão disse assim, Senhor, se o Senhor está comigo, faça com que esse novelo fique, esse velo de linha, fique cheio de água, e a terra tudo vazia. E ainda duvidou de Deus. Será que você está duvidando de Deus? Ele diz, mas Senhor, mais uma vez, faça com que a terra esteja molhada e o novelo vazio, seco. Sabe o que Deus fez? Deus não se irou, não. Deus fez, porque Ele faz. Ele provou para Gideão, Gideão, olha aí. E aí ele entendeu. Eu não sei qual que você precisa, que Deus já tem mostrado para você, que Ele quer te trazer para você uma nova história, uma nova vida, promessas dos céus. O Senhor está voltando, mas Ele te ama e quer mudar a sua história, dia após dia. As promessas dos homens são promessas falhas, e agora, nesse período, pior ainda. Mas o Senhor é aquele que conhece você e quer te fazer um instrumento. Quando Moisés
se colocou na posição em que Deus queria, para seu instrumento. Deus o levou ele para o Egito, mesmo ele dizendo: quem é que eu sou, ó Deus? Quem sou eu para tirar este povo? E Deus falou assim: você pode ser pequeno, mas eu vou colocar em tuas mãos, que você já tem, mas você não está percebendo. Este cajado, este chamado que eu tenho para você, o cajado que eu coloquei na tua mão, você vai usar para ser um instrumento de salvação, um instrumento de libertação, um instrumento de transformação de vida. Deus quer te colocar, está te chamando para colocar de pé e te coloca na sua mão um cajado para você usá-lo, para ser um instrumento de transformação de vidas e de libertação. E quando Moisés desceu ao Egito, Deus tinha feito uma promessa com ele. Deus falou assim: certamente eu serei contigo. Quando Deus promete, ele se responsabiliza. Havia um homem perseguidor do cristão, destruidor, sábio, inteligente, capacitado, levantado pela sociedade e conhecedor da lei. Este homem era Paulo, que era Saulo, homem muito instruído na lei e perseguidor, mas teve um dia que Deus marcou o encontro com ele. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração do homem. Ele sabe quem é você por dentro e por fora. Ele sabe se ele pode te usar ou não. E se ele está falando contigo nesta manhã, neste dia, é porque ele conhece que você pode ser usado por ele como instrumento de transformação. E Deus um dia marcou o encontro com Saulo, mudando o seu nome para Paulo. E alguém questionou e disse: isso aí é um perseguidor, este aí mata, destrói, põe em prisão, em cadeias. Mas Deus levantou e disse assim: não se preocupe, foi eu que chamei, foi eu que fui até o deserto da vida dele. Ele achava que era, mas não era. Ele achava que podia, mas não podia. Quem posso sou eu, e eu vou fazer com que ele seja um instrumento. Não se preocupe com as palavras, com o que o povo diz. E disse Deus: olha, e disse, porém o Senhor vai, disse Deus, vai lá, visite Paulo, porque para mim ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos povos, diante de reis. Deus está te chamando, para quê? Para tirar você, as pessoas do cativeiro, e levantar você como instrumento. Você fala assim: mas eu não tenho capacidade. Não se preocupe, quem capacita é Deus. Eu não posso, não se preocupe, quem pode é Deus. Eu não tenho condições. Deus é o dono do ouro e da prata, ele te dá condições. Se for necessário, ele prepara passagem de avião, ele prepara transporte, hospedaria. Mas antes disso, ele tem um processo. E o processo é que você se chegue a ele para ser transformado, mudado, e na sua vida nasça uma nova perspectiva de vida. Deus te ama, Deus nos ama, assim como amou aquele povo. E o povo estava sobre uma promessa, e aquela promessa Deus tinha com o povo, assim como tem com você. Quando Deus tem uma promessa, você pode até dizer assim: Senhor, quem sou eu? Eu não sou ninguém, como é que eu posso fazer isso? Você pode dizer isso? Sim, pode, e Deus te entende. Mas eu quero dizer para você que Deus também quer dizer para você que na sua pequenez, na sua situação que você está passando, Deus quer te erguer e te fazer com que você seja um instrumento de salvação, um instrumento de libertação. E quando Moisés foi àquele povo, o povo recebeu, questionou, não questionou, mas Deus estava com ele, e ele tirou aquele povo do cativeiro com mão forte, a uma terra que mana leite e mel, a uma terra prometida. Certo que para entrar na terra tem um processo, para entrar na terra tem um caminho a ser trilhado, mas como já foi falado hoje, o Senhor conhece o caminho do justo, e o caminho do justo é amparado por Deus. É Deus que guarda, é Deus que te guia, é o Senhor que te protege, porque há um só Deus. Não fique duvidando,
Não fique questionando, não fique achando que um faz, outro deixou de fazer. Não, só tem um que faz, é Jesus Cristo. Jesus Cristo faz, porque Ele fez um sacrifício que você não podia fazer. Ele é o único mediador entre você e Deus. O seu clamor chega diante de Deus, e Ele está como advogado, dizendo: ó Pai, atende, o que eu posso fazer por aquele filho? Ele me atendeu o meu sacrifício, Ele reconheceu meu sacrifício, e o Pai está dizendo: então, se Ele reconheceu, se Ele está clamando, eu vou descer e atender a sua petição. Porque Deus também, não, além de ser salvador, que Ele queria salvar o povo, além de ser aquele mediador que ouve e atende a sua petição, quando você mesmo diz que não tem condições, Deus levanta e Ele prepara para você as melhores condições, como preparou para Moisés. E Ele disse para Moisés: Moisés, não se preocupe, o cajado que eu coloco na sua mão é para que você use, é para que você seja instrumento, para que você possa transformar aquelas vidas. E quando você não olhar mais para o seu passado, porque uma coisa eu posso te dizer, como está escrito em Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quando você está em Cristo, essa aliança que você está fazendo hoje, escreve aí que você está fazendo uma aliança com Cristo, você está aceitando Ele como Salvador, e Ele diz: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A partir de agora eu vou mudar a sua história, a partir de agora eu serei contigo, a partir de agora você tem um companheiro, a partir de agora você tem um mediador, a partir de agora você tem um amigo, a partir de agora você tem alguém que possa chamar de amigo. E Jesus diz assim: olha, eu já não vos chamo servo. Não, o diabo te escraviza e diz que tu és servo mesmo. Te escraviza e põe uma canga no seu pescoço, e você não consegue sair do Egito, do pecado, não consegue sair da prostituição, não consegue sair do adultério, não consegue sair das drogas. Mas Jesus é aquele que liberta, que transforma, que traz para a sua casa e te torna seu amigo confidencial, para ouvir aquilo que você tem. Diz assim: eu já não vos chamo servo. Sabe por quê? Que o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu os tenho chamado de amigo, porque tudo quanto, disse Jesus, ouvir de meu Pai, eu tenho feito saber. Jesus quer ser seu amigo, quer tirar você da escravidão. Deus desceu, quando Ele ouviu o clamor do povo, o povo estava clamando, porque estava na escravidão, e o clamor chegou a Deus, e Deus desceu para tirar aquele povo, e no seu propósito, na sua descida, na sua inclinação, Ele usou Moisés, assim como quer usar você. Está escrito: se o meu povo, torne-se o povo do Senhor, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, e se clamar a Ele de todo o seu coração, Ele vai ouvir a sua oração, vai descer até você para te socorrer. No maior lamaçal que você esteja neste dia, Deus quer mudar a sua história, não importa que você seja. Talvez esteja acontecendo com você coisas que você pode dizer assim: isso para mim, você não conhece a minha vida, as coisas são tão difíceis, é tão impossível acontecer. Mas o Deus do impossível, o Deus do impossível, Jesus, o Deus de misericórdia. Está escrito em Lucas 1:37. Para Deus não há nada impossível. Para você é impossível. Não, sair do cativeiro é impossível sim, para você. Mas Deus é libertador. O salmista, Salmo 18, verso 2, diz assim: o Senhor é o meu rochedo, é Ele aquele que é a sua base, é o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, é o meu escudo, minha força, minha salvação, meu alto refúgio. Deixa Deus ser o tudo para você, a sua salvação, o seu libertador, o seu rochedo, a sua proteção, o seu refúgio, aquele que pode ser seu amigo. No meio da escravidão,
O povo estava clamando, sabe por quê? Porque não tinha ninguém que o socorresse. Mas quando eles reconheceram que Deus era o socorro, bem presente na angústia, quando eles clamaram, Deus ouviu. Que neste dia Deus possa contemplar a sua vida e ouvir o seu clamor, que você está aqui neste programa, Louvor e Palavra. É um programa em que o Espírito Santo tem falado na sua vida, através dos louvores. A cada louvor tem tocado no seu coração, e o Espírito Santo possa tocar, não só para você gostar de Jesus, não só para você ser uma pessoa que acha bom ouvir a mensagem, não. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Então aceite a Jesus hoje como Salvador. Procure uma igreja que fala de Jesus, para você cada dia se aprofundar mais nestas águas profundas, na mensagem do Senhor, através do Espírito Santo, para que Ele vá te lapidando, para que Ele vá mudando a sua história, para que Ele vá transformando a sua vida e trazendo paz a ti, porque você precisa. Eu quero orar por você, eu quero fazer um clamor por você, você que está precisando de um socorro, você que está necessitando de um milagre, você que precisa de mudança, e que você consegue olhar e ver o ambiente que você está, só cativeiro, que parece que você não sai. O povo estava em 430 anos em média, e parece que você olha e fala, é infinito, não parece que não passa esse cativeiro, essa luta não passa, essa prova. Mas se você colocar na mão do Senhor, se for porta de emprego, Jesus abre porta de emprego neste dia para você. Deus vai abrir a porta para você. Se é cura, Jesus vai curar a sua vida, a sua alma, física e espiritual, Jesus pode curar. E se for salvação, libertação da sua família, é um cativeiro, Satanás tem aprisionado, nós vamos clamar neste momento, e Deus, com certeza, assim como Ele desceu, Ele ouviu o clamor do povo, e desceu para socorrer aquele povo. Deus neste dia vai descer para te ouvir, está descendo, Ele já desceu, Ele está, se quebrante diante de Deus. Vamos orar. Você que está enfermo, que está precisando de um milagre, com câncer, enfermidade que o homem já tem desenganado, creia que segundo a vontade dEle, segundo a vontade do Senhor, Ele pode mudar, Ele pode curar e salvar. Deus glorioso, Deus eterno, Pai de milagre, neste momento eu quero colocar diante de Ti, Senhor. São muitos os pedidos de orações, ó Pai, são muitos os clamores, Senhor. O socorro que o Teu povo pede, Senhor, aqueles que às vezes não Te conhecem, Senhor, mas sabem que em Ti pode encontrar socorro, em Ti pode encontrar refúgio, em Ti pode encontrar a misericórdia. Senhor, atende, inclina o clamor do povo, Senhor, inclina o clamor, Senhor, da Tua igreja. Senhor, aqueles que servem, Senhor, o obreiro, a irmã, Senhor, que precisa de um milagre hoje, Senhor, visita, vai curando se for cura, meu Pai, vai libertando se for libertação da família, dos filhos, tira das drogas, meu Pai, da prostituição, em nome de Jesus, vai tirando, Senhor, vai libertando, Senhor, aquele que está no leito de enfermidade, que seja liberto agora, que seja curado pelo poder do Teu nome, Jesus. Visita, Senhor, derramando do bálsamo neste momento, Senhor, trazendo vida, Senhor. Deus que dá vida, Deus que liberta, Deus que tira do cativeiro. Pai, em nome de Jesus, eu quero o Seu instrumento, este canal, Senhor, este programa seja um instrumento para alcançar, meu Deus, através, Senhor, de nossas vidas, a trazer a salvação, trazer a libertação e cura. Oh, meu Deus querido, Senhor, aquele que neste dia, Senhor, tem o seu coração quebrantado, possa voltar para Ti e encontrar socorro em Ti, Jesus, que Tu és o socorro, Tu és o amparo. Em Teu nome, Jesus, nós te pedimos um milagre, nós te pedimos um socorro, ó Pai. Visita, Senhor, este povo, visita esta igreja, visita, Senhor, este Brasil, ó Pai. Visita, meu Deus eterno, Senhor, a cada um, ó Pai queridos, que tem se levantado e se colocado na posição, ó Pai, para atender o Teu chamado, para ouvir a Tua voz, meu Deus. Vai libertando em nome de Jesus. Derrama a Tua bênção e o Teu milagre, é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço na certeza, na convicção de que o Senhor já está agindo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.